Amante do som dos videogames. Como as trilhas sonoras dos games retrô marcaram gerações. Você já se perguntou como essas melodias simples ficaram gravadas nas nossas mentes para sempre? Bom, hoje vamos dar uma olhada no segredo por trás da magia sonora dos jogos retrô. Mas primeiro eu queria dar boa-vinda ao pessoal que chegou no canal. Sejam bem-vindos para quem veio aí no vídeo do Killer Instinct. Que vídeo que ficou bom, né? Como disse meu parceiro, tem alguns erros, mas infelizmente essa internet é assim. Algumas pessoas contam a história de um jeito, outras de outro, e quando a gente tenta pegar as histórias dos dois, nada bate, então a gente tenta pegar o melhor caminho e tentar contar o que realmente entendeu. Mas enfim, é a internet. Então galera que chegou aí no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Marques e você está aqui no canal Ative BR. Um canal dedicado aos jogos, consoles e os acessórios dos videogames. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre as músicas dos videogames. Aquela que marcou toda uma história de um jogo e por que não uma história de toda uma vida. E hoje eu vou deixar a pergunta lá no post do canal. Que tipo de vídeo você gosta? Essa que conta a história dos videogames, consoles, acessórios, ou essa que conta histórias do jogo? Cada jogo feito para determinado videogame conta da história de como foi feito, como foi a programação e essas coisas. Enfim, vai lá e deixa a resposta que eu quero ver a porcentagem. E na verdade eu quero saber, porque eu preciso ter uma ideia de que tipo de vídeo eu tenho que fazer. Se a história dos jogos são mais atraentes, ou se a história de empresas e consoles é mais legal. Mas enfim, eu acho que tudo tá no mesmo nível. Então bora para mais um vídeo do canal. Todos aqui no canal conhecem e amam alguma música criada para algum tipo de jogo. E olha que tem game ruim que tem a música boa, e tem game muito bom que tem a música ruim. A gente começa lá nos anos 80 com a criação de músicas para videogames, que enfrentavam desafios técnicos significativos, principalmente devido às limitações então do hardware. Essas limitações moldaram o som característico dos games retrôs e exigiram então grande criatividade da parte dos compositores. Esses consoles da época, como o NES, Mega Drive e o Super Nintendo, tinham chips de som relativamente simples e limitado. O chip do som do NES, por exemplo, só permitia o uso de 5 canais de áudio, sendo 2 canais desses que eram tons principais como as melodias. Um para tom grave, que era o contrabaixo, e outro para o som de ruído, que são usados para efeitos sonoros como explosões, por exemplo. E um canal de áudio mostrando a parte rudimentar, que é o barulho do pulo, da explosão, coisas mais simples dentro do jogo. Essas restrições obrigavam os compositores a criar músicas complexas e compactantes, utilizando recursos mínimos do sistema. Além disso, a memória disponível para armazenar os dados de som era extremamente reduzida, e os compositores tinham que compactar suas ideias musicais em pequenos blocos de dados, otimizando então ao máximo o uso do espaço. Isso resultou na criação de loops curtos e repetitivos, que precisavam ser mais cativantes para evitar que o jogador ficasse entediado mesmo após ouvi-los por longo tempo. Outro desafio técnico era a ausência de instrumentos reais, ou uma amostra de som de alta qualidade. Em vez disso, os compositores trabalhavam com ondas sonoras simples, quadradas, triangulares e de ruído branco. Esses que eram sintetizados diretamente pelo hardware do console. Transformar essas formas de ondas básicas em melodias memoráveis exigia então uma compreensão profunda da teoria musical e do designer sonoro. O desenvolvimento também tinha que equilibrar a música com os efeitos sonoros do jogo. Como os canais de sons eram limitados, muitas vezes um canal destinado à música precisava ser emprestado para reproduzir um som diferente, interrompendo então temporariamente a música. Isso é notável em diversos jogos lá no NES, no Mega e no Super Nintendo. Várias vezes jogando uma determinada fase, a música parava para emitir um som diferente. Essas limitações desafiavam então os compositores
a criar músicas que soassem bem, mesmo com interrupções constantes. E apesar dessas dificuldades, muitos compositores da época, como Koji Kondo, que criou a música do Super Mario Bros., e também do The Legend of Zelda, ou mesmo Yuzo Koshiro, que fez as músicas lá do Street of Rage, e também o Nobuo Uematsu, que fez as músicas ali de Final Fantasy. Esses caras conseguiram criar trilhas sonoras icônicas que são lembradas até hoje. Essas composições não só superaram as barreiras técnicas, mas também ajudaram a definir a atmosfera e a narrativa dos jogos. Hoje, com ferramentas mais sofisticadas disponíveis, artistas e desenvolvedores ainda buscam inspirações na estética sonora dos anos 80 e 90. Mostrando como essas limitações impulsionaram a criatividade em vez de restringi-las. Mas como funcionavam os canais? Bom, agora é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui no exemplo em cima do emulador do Super Nintendo, o Rise NES 9X. Estou aqui com o Donkey Kong Country do Super Nintendo, a gente vai colocar ele para rodar aqui. Vocês vão ver que tem um áudiozinho rodando de fundo, que é o natural dele. O áudio do Super Nintendo tem 8 canais. Esses 8 canais dá para ser visto aqui em Sound e ver aqui em Channels, que dá para olhar os 8 canais aqui do áudio do Super Nintendo. Eu posso sair desativando tudo, que vai dar uma função a menos dentro do jogo. Então bora ouvir primeiro essa intro. Essa intro que a gente já conhece aí e tal. As músicas vão tocar direitinho, completa. É o que torna o som desse jogo tão bonito, né? São vários canais de áudio. O Super Nintendo tem essa vantagem, né? A gente vê ali com nitidez a bateria, contrabaixo, a explosão, as vozes dos macaquinhos e tal. E agora nós vamos começar a desligar essas funções. Eu vou esperar a música chegar de novo e nós vamos tirar a bateria. Como aqui tem 8 canais, cada canal desse desligado é uma função então do áudio. Ok, vamos aqui desligar a primeira. Eu acho que isso é a minha bateria, né? Isso, ó, fica só o contrabaixo. Vamos desligar aqui o segundo. Acho que é o terceiro, acho que é o baixo. Tudo isso pode ser desligado do jogo, mas no caso, como é uma apresentação para vocês, fica mais fácil de explicar o que acontece ali no NES, no Neo Geo, no Super Nintendo. Esses videogames aí que dependiam de uma memória pequena e também um sistema de cartuchos. Mas isso não quer dizer que nos CDs também não existem essas camadas. Na criação de toda música são várias camadas. No caso da digitalização, dá para se dividir então as faixas com programas especiais para isso. Deu para entender então, né? Então bora pro vídeo. Também existe o canal de ruído, responsável por efeitos sonoros como explosões, saltos ou passos. Esse canal usava um sistema chamado ruído branco. Ele criava e simulava os sons mais realistas e também adicionava personalidade aos jogos. Também existia um canal chamado PCM, ou amostrado. Esse em consoles mais avançados como o Game Boy e o Famicom Disk System, ele é um canal exclusivo onde podia ser usado para reproduzir amostras mais simples de áudio, ou sons como aquelas frases de efeito ou vozes, embora de qualidade bastante limitada. No caso das músicas dos videogames retrô, eles contavam uma história. E sim, foram criadas peças fundamentais na construção da atmosfera da narrativa.
especialmente durante a década de 80 e 90, quando os gráficos eram simples e os jogos muitas vezes precisavam de algum diálogo. A música então tornou-se uma linguagem universal, que transmitia emoções e dava vida aos mundos pixelados. Então vamos explorar um pouquinho a composição que usava essas trilhas sonoras para criar experiências e contar histórias. Vamos primeiro evocar a emoção do ambiente. Em The Legend of Zelda, por exemplo, a música de Overworld transmite uma sensação de aventura épica, encorajando o jogador a explorar o vasto mundo. Por outro lado, em Metroid, as trilhas criavam uma atmosfera sombria e misteriosa, utilizando sons mais abafados e tons menores, sugerindo então um perigo e isolamento. Mesmo sem gráficos sofisticados, esses jogos conseguiam transportar o jogador para mundos completamente diferentes, por meio das músicas que eram criadas. Também existem aquelas músicas que indicam progresso e mudança de ritmo. Compositores então utilizavam a música para sinalizar ao jogador momentos importantes ou mudança de destino do jogo. Um bom exemplo é em Super Mario Bros. Ou Sonic the Hedgehog, onde a música acelera quando o tempo está acabando, aumentando então a tensão e dando ao jogador o senso de urgência. Em batalhas contra chefes, músicas intensas e ritmadas eram usadas para indicar perigo iminente, como por exemplo em Mega Man, onde as músicas para os chefes são lembradas por sua energia e complexidade. E por que não lembrar aquela de Final Fantasy? Música épica que até hoje é utilizada em cada jogo da franquia. Também existem aquelas músicas que identificam personagens e locais. Em Castlevania, cada cenário tinha a sua própria trilha sonora, completando a estética gótica e aumentando então a imersão. Da mesma forma, em Final Fantasy, temas específicos eram usados para cada personagem principal ou cidade, construindo então uma conexão emocional com os jogadores e enriquecendo então a narrativa do jogo. E quem lembra da música então do Resident Evil 2? Aquela música da sala safe. Era um alívio ouvir essa música e baixar um pouquinho a tensão do jogo. Resident Evil 2. As músicas também contam histórias sem palavra alguma, sem diálogo, textos complexos. Os jogos confiavam as músicas para comunicar a história.
de novo, menor! Em Chrono Trigger, por exemplo, lá do Super Nintendo, os temas de viagem no tempo têm tons distintos que refletem os diferentes períodos históricos, criando então uma narrativa sonora que guia o jogador através da trama. A música não apenas acompanha os eventos, mas adiciona uma profundidade emocional, transmitindo tragédia, esperança ou mesmo mistério, e dependendo da situação. Muitos jogos usam trilhas sonoras para se destacar e criar uma identidade única. O tema de abertura de Tetris, por exemplo, inspirado em uma música folclórica da Rússia, tornou-se um ícone mundial, associando instantaneamente o jogo na sua melodia. Da mesma forma, Super Mario World. Ao ouvir essa música, automaticamente seu cérebro já sabe que é Super Mario World. Outro grande exemplo são as músicas de Killer Instinct, no qual eu fiz um vídeo há pouco tempo. E eu quero agradecer de verdade por vocês que assistiram o vídeo até o final. Muito obrigado, pessoal que chegou nesse vídeo. Vocês estão aqui e já fazem parte dessa história do canal. Muito obrigado. Em falar nas músicas de Killer Instinct, cada uma é marcante. Cada uma tem seu cenário de impacto do personagem. Assim como Street Fighter. Ou mesmo Mortal Kombat. Então as músicas são relevantes em todos os jogos, dependendo também do que você curte. Aquela música ela tem que ficar marcada. E isso gera um impacto duradouro. Essas trilhas sonoras, elas transcendem os próprios jogos, influenciando não apenas futuros desenvolvedores e músicos, mas também as gerações de jogadores que crescem ouvindo essas músicas. Elas continuam sendo celebradas em concertos e remixadas por artistas ao redor do mundo. Um testemunho do poder atemporal da música dos games retrôs. As músicas nos videogames são mais do que simples acompanhamento. Elas são parte essencial da experiência, moldando emoções, ambiente e narrativa da maneira correta. Coisa que até os gráficos ou mesmo os textos não conseguiam fazer na época. Esses games antigos não eram apenas entretenimento. Na verdade, eles são obra de arte que combinam músicas e inovação. E a influência continua até hoje, transformando essas músicas antigas em músicas modernas, provando que o impacto cultural dos games retrô transcendem o tempo. Bom, esse aqui é mais um vídeo curtinho, daqueles vídeos que é bom de assistir, é rápido. E falando principalmente de um assunto bem legal. Eu espero que vocês tenham curtido até aqui. Deixa aquele like aí e eu agradeço então a tua participação no meu canal AtiveBR. Seja muito bem-vindo e deixe aí nos comentários se você consegue pensar em alguma trilha sonora clássica que merece uma nova versão moderna. E coloca aí nos comentários pro tal do engajamento. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.